Na Europa medieval, uma aura misteriosa envolvia os conciliábulos de bruxas canibais e adoradoras do diabo, que supostamente praticavam artes mágicas para fazer o mal. Na época clássica, a magia era vista como uma ferramenta capaz de realizar tanto feitos benéficos quanto nefastos. A Igreja Católica, desde cedo, rejeitou a magia, a taxando como sendo herética e diabólica, uma ilusão criada para enganar a humanidade. No entanto, havia uma linha tênue entre o que era aceitável para a Igreja e o que não era. A magia medieval se manifestava de 3 maneiras diferentes: por meio de milagres, maravilhas e feitiçaria. Tentar delinear os limites entre esses fenômenos é um desafio extremamente complicado. Isso porque, de acordo com alguns historiadores, para o homem medieval, a distinção entre esses conceitos parecia ter pouca relevância. A magia era percebida como uma hierofania, entre outras hierofanias. A hierofania nada mais é que uma manifestação do sagrado e do ponto de vista medieval. A noção de sagrado muitas vezes englobava também o profano. No conceito do imaginário popular medieval, manifestações do sagrado eram frequentes, mas raramente se conseguia determinar a origem exata desses poderes. Para a visão clerical, havia uma fronteira. A magia natural era contrastada com uma magia maligna. A lei secular distinguia entre a chamada magia branca e magia negra. A magia branca, frequentemente associada a símbolos sagrados e poderes mágicos da Igreja, era tolerada em várias partes da Europa, enquanto a magia negra era amplamente condenada. Na Idade Média, os homens acreditavam que tanto o diabo quanto Deus podiam realizar milagres. Essa capacidade era também atribuída a certos mortais, podendo ser usada tanto para o bem como para o mal. Havia uma ambiguidade entre a magia negra e a branca. A grande questão era: como distinguir entre elas? Uma das tarefas cruciais dos verdadeiros santos era justamente reconhecer e afastar aqueles que realizavam milagres malignos, os demônios e seus seguidores na terra, os bruxos. Santo Agostinho, no início da Idade Média, afirmava que pelos meios mágicos são realizados milagres semelhantes àqueles realizados pelos escravos de Deus. João de Salisbury diz que os magos são aqueles que, por permissão divina, podem subverter os elementos da natureza. E no século XIII circulava uma história sobre 2 indivíduos numa cidade específica que conseguiam caminhar sobre a água e eram imunes ao fogo. Diante desse fenômeno, o bispo consultou um sacerdote especializado em magia para descobrir a origem desses milagres, pois ele duvidava que fossem realizados por intervenção divina, considerando os ensinamentos dos indivíduos envolvidos como inteiramente heréticos. O padre invocou o diabo e descobriu que eram os demônios que conferiam poderes a esses sujeitos. Nesse mesmo período, Tomás de Aquino repetia que os demônios tinham a capacidade de realizar milagres. Durante a Idade Média Central, surgiu um interesse crescente pelas ideias de magia e invocação ritual em círculos acadêmicos. Tornou-se comum a crença de que os magos podiam invocar espíritos, controlá-los através de encantamentos ou feitiços e utilizá-los para seus próprios propósitos. Teorias indicam que a bruxaria medieval tinha raízes no culto romano de Jano e em práticas e rituais de fertilidade. Alguns argumentavam que seitas heréticas dos séculos XII e XIII promoviam esse culto, estando diretamente ligadas às bruxas do final da Idade Média. No entanto, pesquisas recentes lançaram sérias dúvidas sobre a validade da teoria de que o estereótipo da bruxa emergiu nos julgamentos de hereges do século XIII. Independentemente da origem, diversos fatores contribuíram para a caça às bruxas. A Igreja, temendo a heresia, começou a perseguir antigas superstições que anteriormente eram ignoradas. Além disso, desastres climáticos, econômicos e sociais geraram a necessidade de encontrar um culpado ao qual atribuir responsabilidade. Essas questões culminaram na intensificação da perseguição às supostas bruxas, que atingiu seu ápice nos séculos XVI e XVII, resultando na morte de milhares de pessoas.